Oi, Pri, boa noite, lindona. Como é que você tá, meu bem? Mariana Freitas, Zorlando, é isso. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou Sônia Porte, sou psicóloga, tô em São Paulo. Oi, Filipinho, tudo bem, meu amor? A sua mãe fala muito de você, viu? Muito bem, ela diz que você é um garoto muito especial e muito amado. É isso mesmo, Felipinho? Um beijo, querido. Oi, Raquel. Oi, Silvia. De onde vocês estão falando? Eu tô em São Paulo. Aqui tá chovendo um pouco. Não sei como é que tá aí, Pri. Aqui tá chovendo bastante. Então vamos torcer para que de repente a internet não caia e que dê tudo certo, né? Que a gente não tenha nenhuma queda de energia, porque o assunto hoje é muito especial. E Dayatuba, Raquel, tá chovendo por aí? Me conta, que aqui tá chovendo bastante. Sejam muito bem-vindas. Muita chuva aí também. Aqui. Vamos torcer para que a internet segure até o final dessa live, tá? Vocês podem mandar, convidar. Concordou? Ah, que bonitinho, Felipinho. A Pri tá dizendo que o Felipinho concordou. É um menino muito amado, muito querido, muito especial. Parabéns, viu, Felipinho? Vamos convidar outras mães que possam aproveitar esse conteúdo que vai ser compartilhado aqui com vocês hoje. A gente vai falar sobre dependência emocional materna e de como essa dependência pode comprometer, pode atrapalhar, pode trazer uma série de prejuízos para as crianças, para o teu filho, tá? Então a gente vai falar de um assunto bem sério. Eu tô falando com um público feminino, com a maior parte de mulheres. Eu vi que entrou um rapaz aqui. Não se sinta excluído, participe dessa live, mas a maior parte do meu discurso é para maternidade no divórcio, e então a gente vai ter isso como um tema central aqui, tá bom? Vocês podem colocar as perguntas e os comentários de vocês, mais as perguntas, né? Aqui nesse balãozinho com ponto de interrogação. Eu vou responder as perguntas que vocês deixaram aqui durante o dia e vou fazer uma costura com o tema que eu preparei para compartilhar aqui com vocês, tá? Semana que vem a gente vai ter um aulão. Tudo bem, Cacá? Boa noite, meu amor. Eu vou falar sobre os traumas do filho no divórcio. Então vai ser um pouco diferente da live, a gente vai ter abertura para perguntas, mas eu preparei um material especial para que vocês tenham uma espécie de alerta mais específico para os traumas dos filhos no divórcio. Papel e caneta na mão para você se fazer algumas perguntas. Tudo bem, Cacá? Para você se fazer algumas perguntas, para você fazer algumas reflexões. É um momento de autoconhecimento, de você se olhar e de você se perguntar sobre pontos que eu vou trazer aqui. São pontos bem específicos e profundos. Se você prestar atenção e se você refletir sobre esses pontos, não só no que está acontecendo aqui na live, mas depois, isso vai te ajudar a se conectar e a se posicionar com relação à educação dos seus filhos de uma maneira diferente. Uma outra forma é que você consiga também ajudar outras mães divorciadas, outras crianças, outras famílias. Os filhos são os que mais sofrem com o divórcio, mas eles sofrem a partir de uma conduta, de uma postura do adulto, tá bom? Recadinhos importantes. Sábado temos o nosso Café com Afeto e domingo nós temos a primeira corrida da Jornada da Mãe Solo. Quem tiver interesse em participar, manda mensagem aqui no direct, tá bom? Combinado assim? Bom, eu vou trazer já uma questão que vocês colocaram aqui na caixinha, que é a seguinte: como que eu posso evitar que a dependência emocional prejudique os meus filhos? Quem estiver anotando, anota essa pergunta para você se perguntar, né? Essa foi uma pergunta da Paty Torres e eu quero compartilhar essa resposta aqui com vocês com uma história, um estudo de caso, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que vocês se reconhecessem na história e que vocês se perguntem em que momento eu também faço isso. E vai escrevendo e vai anotando isso aí no seu caderno,
tá? Eu vou dar um nome fictício para essa personagem e vou misturar as histórias que eu escuto em consultório, as coisas que eu escuto aqui nos meus atendimentos. Então, não é uma história só de uma pessoa, são várias pessoas. E eu inventei um nome aleatório para essa personagem, para a gente desenhar essa trama aqui conosco, tá? Então, eu vou dar um nome para essa pessoa de Joana, e eu desenhei isso para compartilhar aqui com vocês, tá? Como é que a gente evita, como é que a gente protege os nossos filhos dessa nossa dependência emocional? É isso que eu vou responder isso aqui para vocês agora. Então, o pai da Joana, os pais da Joana, que é aqui a personagem fictícia da minha história, eles se separaram algumas vezes. E quem estiver anotando, grife o algumas vezes. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou responder o seu comentário aqui, a LLJJ 2011. Por que é importante eu trazer que os pais se separaram algumas vezes e compartilhar com vocês o quanto isso é danoso e prejudicial à criança e como isso vai afetando toda a sua estrutura emocional. Quando os meus pais se separam, eu sofro. Quando eles voltam, oi Juju, beijo Juliana. Quando eles voltam, eu fico feliz, mas depois eles se separam de novo. E esse vai e vem, separa, volta, faz com que a criança sofra de maneira fragmentada várias vezes o luto do divórcio. Que tipo de ensinamento, que tipo de padrão, e quem tiver, anote a palavra padrão. E coloque um ponto de interrogação na frente da palavra padrão e se pergunte, quais são os meus padrões de comportamento? Se faça essa pergunta. Então, quando o casal vai, volta, fala que vai separar, não separa, volta de novo, briga, traz esse ambiente tóxico para a vida da criança, a criança vai alimentando dentro dela uma ansiedade. Vocês vão entender que tipo de ansiedade é essa, que tipo de prejuízo isso vai gerando na vida dela. Tá ok. A mãe não se separa, e aí, Juju, eu vou te provocar aqui um pouquinho, tá? A mãe não se separa, e a mãe diz o seguinte, eu não consigo me separar. Por que eu não consigo me separar? E aí essa mãe diz para as crianças, eu não consigo me separar por causa de vocês. E isso até pode fazer sentido. A gente sabe que tem uma série de mulheres que dependem financeiramente por questões estruturais, culturais, sociais, a gente sabe disso. Mas dizer isso para a criança é uma maneira de tornar a criança refém de uma dependência, de uma decisão do adulto. Então, vamos fazer essa divisão aqui. Existem assuntos que são tratados entre os adultos e outros assuntos que são tratados com a criança. Então, dizer para a criança que eu não me separo por causa dela é colocar a criança numa seara de assunto que não faz parte, é uma maneira de machucá-la e é uma maneira de responsabilizá-la por uma decisão que é do adulto. Então, se faz essa pergunta, o quanto isso pesa, o quanto isso, a longo prazo, mesmo que a criança não tenha maturidade para entender isso, mas adulta, né, Ana, você deve sofrer isso, você se sente responsável pelo sofrimento da sua mãe. E se eu me sinto responsável pelo sofrimento da minha mãe, talvez eu também seja responsável pela alegria da minha mãe. E a criança, ela não pode, ela não deve, ela não precisa carregar essa responsabilidade de que ela é responsável pela alegria ou pela tristeza do adulto em momento nenhum. Então, se você de repente conhece alguma mãe que usa esse tipo de argumento, peça para essa mãe parar de usar esse tipo de argumento e o quanto ela está danificando, prejudicando a saúde emocional da criança. Então, Ana, o quanto você se sente responsável hoje, às vezes até pela felicidade do teu marido. Tem mulheres que não conseguem se separar porque ela não quer fazer o marido sofrer. Então, você se coloca em sofrimento, mas você não consegue, de repente, você
acredita que todo sofrimento, que toda a culpa do divórcio, que toda a responsabilidade da alegria ou de felicidade dos outros, ela é sua. E aí a sua vida tá amarrada. E aí você fica presa. E como é que a gente prejudica os nossos filhos com esse tipo de comportamento? A gente aprende através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente convive. E se a criança está assistindo uma mãe que não consegue ser feliz e dar passos na sua vida, porque é dependente emocionalmente do outro, é isso que a gente está ensinando para a criança. A tendência que ela repita esse padrão de comportamento na vida dela é muito grande. Então, parte dessa resposta. Como que eu evito a dependência emocional? Como é que eu evito que a dependência emocional prejudique o meu filho? Cuidando da sua dependência emocional. Não envolvendo essa criança nos seus traumas, nas questões que te afetaram no passado. Só que eu só consigo fazer esse desenho se eu olhar para o passado e conseguir identificar que o comportamento dos meus pais, dos adultos que faziam parte da minha vida, também me afetaram. Que esses padrões de comportamento adotados por mim não foram inventados por mim. Eles foram aprendidos pelos adultos que conviveram comigo. Então, quais são esses padrões de comportamento? Tem muito casal passivo-agressivo. Eu não brigo, eu não discuto, mas eu fico de mal, eu não falo mais com você. E aí ficam dois adultos mudos dentro de casa. E aí eu falo, nossa, mas eu não consigo conversar com meu parceiro sobre assuntos difíceis. Por que você não consegue conversar? Porque provavelmente você cresceu com um padrão muito parecido na sua casa. A gente repete esses padrões. Sônia, como é que eu faço? Primeiro eu preciso ter consciência do meu passado para conseguir entender o que é que eu estou repetindo agora e como que eu estou prejudicando essas crianças nesse momento. Tá fazendo sentido? Vamos continuar com a história da Joana. A Joana não consegue se separar e a Joana também não consegue pedir o divórcio. Consequentemente, há oscilações de humor e crises de raiva repentina. Uma hora a Joana tá muito bem e daqui a pouco a Joana tá xingando e ela tá gritando e ela tá fazendo uma série de grosserias com todo mundo dentro de casa. Consequentemente, a minha dependência emocional tá afetando as crianças. Não existe toxicidade maior do que você não saber como é que o outro vai se comportar. É explosivo, é carinhoso, é afetivo, é bipolar e, consequentemente, toda essa estrutura emocional da criança, ela vai sendo prejudicada, porque você se sente pisando em ovos o tempo todo. Será que eu vou desagradar a minha mãe? Será que hoje ela tá de bom humor? Quando eu chego da escola, o que é que eu vou esperar? E essa raiva desencadeada na criança também desestrutura todo o emocional dela. A Juju escreveu assim, nossa, sou eu. E ela coloca assim, meu Deus, sou eu. Essa é uma live para que a gente tenha consciência de que comportamentos que foram adotados na sua infância com você, que são considerados normais, ou do tipo, a sua mãe é assim mesmo, não liga para isso, não liga para sua mãe, eles te prejudicaram. E aí, quando a gente tem consciência de que a gente, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, principalmente no relacionamento com as nossas crianças, que a gente está reproduzindo isso, a gente tem a oportunidade de mudar esses padrões de comportamento. É isso que o meu trabalho faz, é isso que o trabalho de algumas psicólogas fazem, é isso que a jornada da mãe solo faz. É reprogramar a nossa forma de se comportar para entender que existem caminhos. A Laís está aqui, a Priscila está aqui, a Camila está aqui, elas vão colocar depoimentos aqui para vocês, mas é entender que eu agora, como uma mãe divorciada, eu preciso ter mais consciência dos meus comportamentos, das minhas emoções. Eu consigo fazer esse filtro e eu consigo administrar essa repetição de padrões com os meus filhos e, consequentemente, com os seus netos. A gente tem uma sociedade adoecida emocionalmente, de pessoas que preferem terminar e procurar uma outra pessoa no aplicativo do que investir nos relacionamentos. E a gente precisa mudar esse padrão infantil de não conseguir dizer para o outro quais são as nossas necessidades. Aí a gente desencadeia uma série de explosões e de raiva contra as crianças
que não fazem a menor ideia do que está acontecendo e, consequentemente, a gente está adoecendo os nossos filhos. Depois você me manda uma mensagem, Juliana, aqui no direct, a gente conversa, mas é entender que existem caminhos e que a gente pode poupar as crianças desses traumas, né? No ponto que eu trouxe aqui para vocês, a gente pode evitar traumas no divórcio, desde que a gente tenha as ferramentas certas e que a gente esteja disposta a usar essas ferramentas, tá? Então, vamos lá. Essa mãe não consegue se separar, ela também não consegue ser feliz no casamento e ela se torna uma mãe explosiva. E, consequentemente, essas crianças elas vão crescendo com toda essa ansiedade. Vamos olhar para a fala dessa mãe. Eu não me separo por causa dos meus filhos, eu não me separo porque eu não consigo. Há uma dependência emocional, porque é difícil se separar e estar sozinha. Há uma dependência emocional, porque eu me vitimizo e eu sei que isso dói a gente escutar que a gente é vítima, mesmo quando você é de fato vítima de um casamento, de uma relação abusiva, de um contrato de relacionamento em que você se sente enganada, mas eu tenho que dizer para você que às vezes nós estamos no lugar de vítima porque a gente escolhe se manter nesse lugar de vítima. E é isso que a gente faz com o divórcio na jornada da mãe solo. Sair desse lugar de vítima e assumir o protagonismo da sua vida. Sair desse lugar de pessoa que reclama, que culpa o marido, as crianças, a sociedade, os seus pais, e começa a se olhar e se perguntar o que eu preciso mudar nesses padrões, quais são os padrões que eu preciso mudar para oferecer para os meus filhos uma condição e uma qualidade de vida diferente do que você teve, com menos sofrimento, com mais leveza e com escolhas mais assertivas nos relacionamentos deles. Senão eles vão continuar fazendo escolhas inadequadas como as que nós fizemos também, tá? E aí, como é que fica isso para os filhos, né? Como é que fica para os filhos viver com essa culpa e com essa responsabilidade? Bom, no desenho que eu fiz aqui para vocês, nessa história, os pais de Joana, eles acabam se separando. E aí, eu vou encurtar um pouquinho essa história, porque eu quero trazer um outro ponto aqui para vocês. A Joana cresce, ela começa a namorar e a Joana se casa. E o que é que a Joana tem diante aos olhos dela? Os desafios vividos pela mãe, da frustração do casamento, da educação dos filhos, da vida profissional, das escolhas que ela fez, das consequências das escolhas que ela fez. E, de repente, a Joana, ao mesmo tempo que se vê muito feliz, se vê também como aquela mãe reclamona, explosiva e com raiva. A Joana vem para terapia e ela diz o seguinte: Sônia, eu tenho muito medo de perder tudo que eu construí. Eu tenho medo de perder a família que eu construí. Eu tenho medo de ser uma mãe divorciada como a minha mãe foi e passar pelas mesmas dificuldades que a minha mãe. Mas o que a gente precisa ver é que a Joana está caminhando exatamente para esse destino. Porque ela reclama, ela briga, ela explode, ela não controla a sua raiva, ela não conhece as suas emoções e ela está repetindo padrões de forma inconsciente. O que é repetir padrões de forma inconsciente? Eu acho que eu estou fazendo o que é certo, ou eu não encontrei uma outra forma de fazer. Eu só sei fazer desta forma e não vou medindo as consequências do que eu estou fazendo. Consequentemente, eu vou ladeira abaixo, eu estou indo para um buraco sem me dar conta de que eu estou indo para esse buraco. Então, ela começa nesse ciclo de reclamação, nesse ciclo de brigas, nesse ciclo de descompensamento emocional, e ela diz que ela não quer se separar, mas é para aí que ela está indo. Bom, existe um psicanalista especialista em apego chamado John Bowlby, e ele diz o seguinte: que nós temos formas, a gente aprende formas de amar. Toda vez que a gente ameaça, que a gente vai se separar, que a gente diz que vai sumir, que a gente diz que não se separa por conta das crianças, eu estou dizendo para as crianças que a qualquer momento eu posso abandonar o barco. E como é você estar com uma pessoa que está o tempo todo dizendo que vai abandonar o barco, porque do jeito que está,
não tá bom para mim. O John Bowlby chama isso de apego inseguro. Eu tenho uma pessoa, eu sei que essa pessoa gosta de mim, mas eu morro de medo dessa pessoa desaparecer a qualquer momento, porque essa pessoa tá me dando sinais o tempo todo de que ela está, mas que ela não está comigo. Que a qualquer momento ela vai explodir e que a qualquer momento ela vai me deixar sozinha, abandonada. Eu morro de medo de ser abandonada. A Joana já fez isso com tanto medo de ser abandonada, de ser rejeitada pelo marido, ela acaba rejeitando. Ela não se dá conta disso. Ela acaba rejeitando. E, consequentemente, quando ela se livra desse marido, ela sente muita culpa e ela sente a dor da rejeição. Mais uma vez, ela se vitimiza, porque ela se acha, ela se coloca nesse papel de pessoa que foi rejeitada, mas inconscientemente foi ela quem rejeitou. Sônia, mas como é que a gente faz para se dar conta disso tudo? Eu tenho certeza que muitas de vocês estão se identificando com o que eu estou falando aqui. Quem quiser, coloca comentários. Mas é se observar quais são os seus padrões de relacionamento desde a adolescência, seu padrão de relacionamento com a sua mãe e com seu pai, seu padrão de relacionamento dos seus pais e o que é que você vem repetindo. Quando você tem essa grande sabedoria de entender que conscientemente você está cometendo, que você está repetindo esses erros, uma chavezinha, algumas chaves vão virando e você tem uma oportunidade de ir dando outros caminhos para esse seu destino, para essa sua vida. Fica por aí porque tem muita coisa boa aqui ainda. Vamos lá. Quem não escreveu, escreva padrões e põe ponto de interrogação na frente. Que padrões são esses que você vem repetindo? Pode ser com o namorado, com o ficante, com as amizades. Eu vou te dar exemplos de padrões. Pessoas que estão o tempo todo brigando, que brigam com o vizinho, que brigam no trânsito, que fazem ações trabalhistas o tempo todo, que não conseguem fechar ciclos sem uma discussão. Pessoas que fecham ciclos sempre de maneira tumultuada, brigando, humilhando, rompendo definitivamente com as pessoas. Observe pessoas que estão sempre repetindo histórias, às vezes até mesmo de acidentes, de doenças, de padrões de comportamento, de relacionamento. Toda vez que uma história está se repetindo na sua vida, você precisa prestar atenção, porque aquilo está querendo te trazer alguma mensagem. Qual é o recado? Qual é o recado dos seus padrões? Observe isso. A Patrícia disse que está travando. Está travando para mais alguém? Para mim está tudo bem aqui. Coloquem aqui nos comentários para mim, tá bom? Bom, muito bem. Falamos desses padrões emocionais e aí eu quero dar mais um passo, né? Com relação ao que vocês trouxeram aqui. Sim, travou, agora normal, ok. Acho que pode ser alguma coisa com a chuva. Boa noite, Sheila, boa noite. Tudo bem até aqui? Então, observe quais são os padrões. Patrícia, eu tentei responder essa sua pergunta que você colocou aqui, trazendo essa história, e aí agora a gente vai desenrolando, eu vou amarrando aqui a live com mais algumas perguntas que vocês trouxeram, tá? Quem quiser ir colocando perguntas novas, pode ir colocando aqui as perguntas que eu vou respondendo, tá? A Fê disse o seguinte: Sônia, eu tenho certeza que a minha dependência emocional está prejudicando o meu filho emocionalmente, em várias situações, mas que ela está perdida, ela não sabe o que fazer. Bom, a jornada da mãe solo, ela vem exatamente com um protocolo, com um método de ações que você começa a tomar na sua vida, que vão ajudar você a olhar para esses padrões de comportamento. E existem padrões bastante comuns no divórcio, tanto das mães quanto dos pais. Oi, Fabi. E é importante que a gente consiga reprogramar essa forma de viver para que você, mesmo divorciada, não continue repetindo esses padrões. Por quê? O fato de você ter se livrado de uma dependência emocional com o pai, com o marido, com o seu parceiro,
não significa que você esteja livre dessa dependência. Há uma grande chance que você projete essa dependência emocional nas crianças. E isso é um cuidado que a gente precisa tomar também. Qual é o ponto que eu quero tocar aqui com vocês, com essa colocação da Fê? Eu não sei lidar com algumas situações. A gente está aqui para isso. Então, vocês têm todo o conteúdo que tem aqui no Instagram, vocês têm a caixinha de perguntas, tem a psicoterapia, tem a jornada da mãe solo. E o recado que eu quero trazer para vocês é que a gente nasce com toda a nossa estrutura psicológica saudável e preparada para lidar com todos os desafios emocionais da nossa vida. A gente inicialmente está pronto para viver de uma maneira feliz. E o que é que vai acontecendo? A gente vai sendo machucado nessa jornada e a gente vai aos poucos perdendo essa força. Então, apresentar uma namorada ou um namorado subitamente sem avisar a criança pode trazer complicações para ela. A maneira como a gente fala sobre o divórcio para a criança pode trazer complicações para ela. A maneira como os pais se comportam pós-divórcio, às vezes alimentando conflitos, trazem uma série de prejuízos para a criança. E a gente precisa adotar uma postura preventiva. No atendimento que eu fiz hoje, a mãe disse o seguinte: Sônia, eu quero saber o que eu posso evitar para que a minha filha sofra ainda mais com o divórcio. Então, quando eu não sei como lidar com essas situações, eu preciso ir buscando informação para entender como é que vai ser a minha vida daqui para frente. Como que eu vou me posicionar, qual vai ser o meu comportamento com o pai do meu filho daqui para frente. E a gente ainda tem uma cultura muito, como que eu posso dizer, uma cultura que vai tentar sanar o problema. A gente vai esperar o problema aparecer para depois fazer alguma coisa para ajudar a criança. Que tipo de problema? Uma dificuldade na escola, uma agressividade, um problema destoado socialmente, um problema com álcool, com drogas, com alimentação. E o que eu preciso dizer para vocês é que a gente deve e que a gente pode fazer alguma coisa pela criança antes dela passar por todos esses prejuízos. E que a gente precisa revisitar essa cultura que está sempre esperando alguma coisa acontecer, um comportamento destoar para a gente fazer alguma coisa. Um ponto importante aqui para vocês: o silêncio da criança. A criança que não fala, a criança que não reclama, não significa que esteja tudo bem para ela. O que falta numa criança silenciada muitas vezes é repertório para questionar e para entender o que está acontecendo na vida dela. Então ela está sofrendo, ela está pensando em várias coisas, mas ela não consegue compartilhar isso conosco, tá? Quem tá colocando perguntas aqui nos comentários, eu vou pedir para colocar aqui nesse balãozinho com essa interrogação, tá? Porque assim fica mais organizado. Olha que questão importante aqui, né? Eu esqueci quem foi que colocou essa pergunta. Foi uma das últimas, eu já volto aqui nas primeiras. Ela diz o seguinte: a criança fica o tempo fica bem com todo mundo. Comigo é muito choro e grudada o tempo todo. Vamos lá. Tem mais alguém com filhos que passam, que estão apresentando esse tipo de comportamento? Vou explicar para vocês o que acontece com a criança, com o filho do divórcio e por que a criança tende a fazer isso. O primeiro ponto é que a criança sempre vai ter um comportamento diferente com a mãe. E a sociedade culpa a mãe. A culpada é você. Você mima demais, você dá muito colo, você dá muita atenção, cuidado que você tá deixando esse menino mal acostumado. E o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente precisa tomar cuidado com os conselhos que a gente anda ouvindo por aí. Prestem atenção no comportamento e na angústia do filho do divórcio. A gente precisa ter ferramentas específicas para educar os nossos filhos nessa situação. Eu vou explicar por quê. Por que que uma criança tende a ficar mais grudada e mais chorona com a mãe no pós-divórcio?
O divórcio é uma grande surpresa ruim para a criança. Meu pai estava aqui todos os dias, eu tinha meu pai e a minha mãe por aqui, e de repente meu pai não está mais aqui, ele foi morar numa outra casa, e agora mora eu, a minha mãe, meu irmão, os meus irmãos. Onde é que está o meu pai? A criança tem medo que o adulto desapareça. A criança tende a ficar mais grudada com a mãe porque ela sofre com uma ansiedade, um medo de que você também desapareça e que ela só possa te ver de vez em quando ou que você desapareça definitivamente. Quem garante que daqui a 15 dias o meu pai vai estar aqui de volta para me ver? A gente não tem como poupar a criança de sentir medo de que o meu pai não volte, diante a tantas histórias que ela escuta por aí. Então acontece uma espécie de terror, de uma angústia de separação com a criança. Então há possibilidade de que a criança tenha terrores noturnos, que ela queira dormir mais vezes com você, que possa haver algum tipo de retrocesso no controle do xixi, do cocô, no controle esfincteriano, pode haver algum retrocesso na escola. Isso é frescura? Não, esses são comportamentos esperados de uma criança que está sofrendo com o divórcio. Sônia, tem crianças que sofrem mais e crianças que sofrem menos? Esse filho está grudado comigo o tempo todo, o outro não. Cada filho tem uma personalidade. Então, entender qual é o seu perfil de personalidade associado ao perfil de personalidade dos seus filhos te dá material suficiente para você entender se você precisa dar colo ou se você precisa dar espaço. Mas se o divórcio é recente, o conselho que eu dou para vocês é dê colo para a criança, porque o filho do divórcio, ele sente muita dor durante principalmente esse processo de início. Depois ele vai se acostumando, ele vai se adaptando assim como a gente. Mas inicialmente ele precisa sim e muito do seu colo, tá? Deu para entender, gente? Ficou claro? Sim? Tô falando muito rápido? Compartilhem aqui comigo, tá? Essa aqui foi a Natália Lazzarini. A Natália disse o seguinte: quando as crianças voltam da casa do pai, eu não posso falar que eu fiquei com muita saudade e que eu fiquei triste. Quem estiver anotando, pergunte-se o seguinte: qual é a minha intenção como mãe? Dizer para a criança que eu fiquei com muita saudade e que eu fiquei muito triste, que eu fiquei triste. Qual que é a minha intenção? Tá certinho aí, Cacá? Que bom, obrigada, meu amor. Qual que é a nossa intenção, Cacá? Olha lá, vamos responder essa pergunta. Ai, filho, eu fiquei com tanta saudade, eu fiquei tão triste. O que é? O que eu tô querendo dizer para a criança? Que ela é muito amada, que eu senti muito a falta dela, que ela faz muita falta nessa casa. Tá tudo bem, até aqui tudo bem. Agora, a outra pergunta que a gente precisa se fazer sempre quando a gente vai adotar uma atitude com a criança é: como essa atitude vai afetar a minha criança? Se coloque no lugar da criança. E aí, imagina o seguinte: eu saí para passar o final de semana com meu pai, que eu vejo a cada 15 dias, não sei, né? Vou colocar aqui de modo geral. E aí, quando eu volto para casa, a minha mãe disse que ela ficou com muita saudade, mas que ela ficou triste. Que tipo de sementinha eu tô plantando na criança? A sementinha da culpa. Eu me sinto culpada, porque quando eu vou para casa do meu pai, a minha mãe fica triste. E eu preciso cuidar da minha mãe, porque ela tá sozinha. A minha mãe faz muitas coisas por mim. Eu não posso deixar a minha mãe sozinha, porque a minha mãe, ela vai ficar triste. Tá sentindo o quanto isso é pesado para a criança? A criança precisa ter a liberdade de passar o final de semana com o pai e de se entregar para esse final de semana, viver a intensidade desse final de semana, sem esse peso de culpa ou de responsabilidade que ela deixou a mãe triste em casa. Aí, Nath, o que a gente precisa trabalhar é que você precisa buscar ferramentas
para ser feliz no seu final de semana. Olha o que a Camila colocou aqui. Isso eu já aprendi na jornada da mãe solo. Tudo melhorou depois dessa aprendizagem. E aí, né, Cacá, a gente tem aqui nosso grupo 24 horas por dia, a gente tem as aulas, a gente tem meditação, a gente tem exercício, tem roteiro de filmes pra gente se distrair, dependendo do nosso modelo, do nosso momento. Mas é entender que eu preciso buscar ferramentas para não compartilhar sem filtro tudo aquilo que eu tô sentindo. Ah, mas eu posso dizer para a criança que eu tô triste? Sim, mas não porque ela foi passar o final de semana com o pai dela. Isso traz para a criança um grande peso de culpa, uma grande responsabilidade pela sua felicidade. E essa é uma maneira de você manter a criança presa à sua dependência emocional. A criança precisa se sentir feliz na companhia do pai. E muitas vezes ela precisa dessa sua autorização, da autorização da mãe, para viver esse momento com a qualidade que ela merece. Oi, Sidoca! Cida foi minha aluna, gente, na Uninove. Nem conto como essa história toda começou, hein, Cida? Ai, 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 será que eu conto, Cida? Será que eu conto? Será que eu conto? Ai, ai, ai. Vamos lá. O tempo a gente tem aqui, deixa eu ver. Ok. Vamos lá, que o tempo tá passando, gente. Essa pergunta da Juliana, eu vi que a Juliana tava por aí. Tá aí, Juju? Manda um oi aqui pra gente. A sua pergunta, vou responder. A Juliana Silva escreveu o seguinte: por que parece que os filhos estão mais felizes quando estão com o pai, mesmo sendo pouco tempo? Faltou o pô aqui, que não coube na caixinha. Vamos lá, vamos responder. Vamos tentar pensar. Oi, Ju, vou responder a sua questão. Vamos ver se faz sentido aí pra você. Mas eu vou te provocar. Tudo bem? Tá preparada? Vai doer um pouquinho, tá? Eu sempre aviso. Eu não tô aqui pra passar a mãozinha na cabeça de vocês e dizer que vocês fazem tudo certo. Eu tô aqui exatamente pra gente se provocar e a gente conseguir ser essa referência de estrutura emocional saudável para os nossos filhos, tá, Ju? Então, me perdoa, mas vamos lá. Como é pra gente viver o final de semana, o sábado e o domingo? A gente tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta trabalhando. E aí a gente tem o final de semana. Ou a gente tem um feriado. Como é que a gente espera o sábado? Ai, gente, tá chegando o sábado. Sexta-feira costuma ser um dia muito feliz. A rua tá agitada, as pessoas estão mais animadas. Porque sexta-feira tem essa festa, esse calor do final de semana, que é sábado e domingo. O meu filho tem várias teorias sobre dias de semana e final de semana, e ele diz o seguinte, que esse mundo é injusto. Que deveria ser pelo menos um dia trabalhando, um dia de folga. Um dia trabalhando, um dia de folga. Esse negócio de trabalhar 5 dias e ter só 2 dias de folga, ele diz que é injusto. Não sei se vocês concordam aí com a teoria do Vinícius. Mas vamos lá. Por que a gente espera com tanta alegria o sábado e o domingo? Porque a gente trabalha durante toda a semana e o sábado e o domingo é a grande novidade da semana. São os dias que acontecem coisas diferentes na nossa vida. Eu faço essa analogia com a visita dos pais a cada 15 dias, tá? Você é a mãe de semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você fica com a pior parte, eu sei, dói. A gente fica com a parte mais chata, mais burocrática, mais quartel, mais acorda, levanta, escova o dente, faz isso, faz aquilo, acorda, levanta, almoça, faz isso. A gente fica com a parte mais pesada e a gente morre de medo de ser a mãe chata. E vai acontecer de você ser chamada de mãe chata. E vai acontecer, como eu já escutei essa semana, de você escutar uns desaforos do seu filho em algum momento. Eu também já escutei, tá, Ju? Se isso te conforta. Eu também já escutei. E a gente sente o peso dessa responsabilidade de estar com esse protocolo de obrigações e, de repente, o bonitão chega no final de semana para estragar tudo que a gente fez durante a semana, a escovação de dente, o horário de dormir, de acordar, a higiene, a organização, faz tudo errado e ele é recebido de braços abertos com grande festa. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês eu sei que é assim, exatamente assim, que a gente não precisa ser essa mãe chata, Ju. Tem aluna da jornada da mãe solo aqui
E a gente trabalha junto com a psicologia positiva uma série de pilares no divórcio, que aí a gente tem que sambar conforme essa necessidade do divórcio, e muitas vezes se defendendo de coisas que o pai não faz para ajudar, por birra, propositalmente. Os pais fazem birra sim, eles fazem para sacanear a gente sim. Então, entender esse movimento de birra do pai, não sair da postura de educadora desse filho, porque a gente sabe que é importante que eles tenham essa organização na vida deles, mas eu também não preciso ser essa mãe chata, essa mãe de quartel que tá aqui o tempo todo só cobrando a criança que ela faça coisas ali e que ela tenha que cumprir com esses protocolos. É trazer um pouco de leveza para esse relacionamento com os teus filhos. E isso é muito delicado, é muito sutil, é exatamente isso que eu faço, é isso que eu ajudo as mães a fazerem. E junto disso, entender que as crianças vão fazer muita festa, sim, porque esse pai agora é visita. O pai é sábado e domingo no calendário das crianças. Fez sentido, Ju? Por enquanto, tudo bem até aqui? Agora vem mais uma provocação. A primeira provocação é rever a sua postura como mãe. Você tá muito general, você tá explosiva, você tá raivosa, você tá irritada, você tá cansada. Você fica pé da vida quando você vê as crianças muito animadinhas com o pai, tipo, pra mim nada. Você precisa olhar para essas dores com mais profundidade, para entender o que é que tá pegando. Dentre todas essas possibilidades que eu acabei de desenhar para você, você precisa olhar para o ciúme. Desculpa, doeu. Mas será que você tá com ciúme das crianças, com esse relacionamento mais animado, mais alegre com o pai? Então você precisa se fazer essa pergunta. Será que eu tô com ciúme? E se eu tô com ciúme, não é pra pegar um chicote, bater nas suas costas e falar ciumenta, olha como você tá sendo infantil. Todo mundo sofre com uma certa infantilidade em algum momento nos seus relacionamentos. Mas é importante que você se autoavalie, perceba esse ciúme e se pergunte, por que eu tô com ciúmes? Traz isso para terapia. Vou marcar uma sessão, vamos fazer uma sessão de terapia, vem para a jornada da mãe solo. Será que eu tô com ciúmes da relação dos meus filhos com o pai? Acontece. Sim, é possível que você esteja com ciúmes. E se você quer preservar a relação com seus filhos, deixando de ser a mãe chata, você precisa olhar para isso. E não adianta, porque ele vai continuar sendo o pai festejado, porque sábado e domingo é sábado e domingo. Só tem um jeito da gente converter isso, Ju. É ele ficar com a guarda das crianças e você ser a mãe de final de semana. Dificilmente você vai topar essa troca, tá? Não sei se fez sentido isso aí que eu coloquei pra você. Deixa eu ver, cadê as perguntas de vocês? As perguntas sumiram aqui, gente. Vocês querem colocar mais alguma? Deixa eu ver. Gente. Bom, deixa eu ver se aparece. Se não, vocês coloquem as perguntas aqui nos comentários, gente. Acho que a Ana... Entendeu, Ju? Você precisa olhar um pouquinho para essa questão do ciúme, porque o divórcio ele é uma grande oportunidade de autoconhecimento, de desenvolvimento e de maturidade, tá? Então, é olhar mesmo para essas dores, é se investigar, é apontar o dedo principalmente pra gente, porque a gente continua apontando o dedo pro ex-marido, porque é o ex-marido que não me ajuda, porque as crianças preferem não fazer nada, ninguém me reconhece, ninguém me valoriza. E aqui na jornada da mãe solo, esse dedo é apontado para nós. O que eu tô precisando revisitar, o que eu tô precisando entender, o que eu tô precisando mudar para poder ter uma relação diferente, sabe? A Cacá diz que gostaria que em outra oportunidade, se possível, falasse mais sobre esse padrão de relacionamentos. Sim, Cacá, falo sim. Olha só que interessante, né? Se você tem muito medo de rejeição e você começa a irritar, a brigar com as pessoas por conta desse medo de rejeição, você acaba sendo rejeitada. Então, você precisa olhar
para outros relacionamentos que você de repente tenha feito isso de uma maneira muito similar. E aí você precisa se perguntar por que você está repetindo esses padrões. Eu vou trazer um ponto aqui, um caso, uma situação específica. A mãe tá com um sentimento profundo de injustiça. Gente, eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas no balãozinho aqui de novo, tá? Aqui nos comentários, porque elas sumiram aqui do balãozinho para mim. E eu tava seguindo o que tava aqui. Uma pessoa tá se sentindo muito injustiçada nos relacionamentos dela, porque ela acha que geralmente, sempre que tem divisão de despesas, ela acaba pagando mais do que o homem. Mas ela acaba puxando isso para ela. Ela faz o orçamento, ela faz as divisões, ela determina quem vai pagar o quê e ela acaba pagando mais nessa história. Só que ela alimenta internamente esse sentimento de injustiça, mas ela não compartilha com o parceiro dela. Esse é o segundo relacionamento pós-casamento. E aí, aonde a gente precisa olhar para o padrão? No casamento dela, era assim também. Ela pagava a maior parte das despesas, se sentia injustiçada, não conseguia compartilhar isso com o parceiro, e quando a gente não consegue comunicar e compartilhar com o parceiro, o que a gente faz? A gente faz birra, a gente faz bico, a gente se irrita por qualquer coisa, a gente dá patada, a gente não quer saber de namorar, a gente arruma desculpas para não aceitar convites. Eu começo a funcionar no meu modo birra. Toda vez que você começar a funcionar no seu modo birra, pergunte-se, o que foi que você queria dizer que você não disse? Tá com medo do quê? Não vai ficar salva, Juju. As lives agora vão ficar disponíveis só para quem tem o Sônia Flix. E para quem tá super inteira interessada em estar aqui na live, tá? Comigo, nesse momento. Então, a pergunta que eu fiz para ela, Cacá, é a seguinte. Tá, mas por que você tá se sentindo injustiçada? Porque eu tô pagando mais, Sônia. Porque eu tô sentindo que mais uma vez eu tô no prejuízo. Mas por que você não dividiu em partes iguais? Ah, porque eu não consigo. Escreve para ele, diz para ele que você não consegue, mas tente trabalhar sua vulnerabilidade, né? Traz a vulnerabilidade pro relacionamento. Eu não consigo. Então, a gente vai pensar em estratégias. Às vezes é uma mensagem no WhatsApp, às vezes é uma DR, às vezes é dizendo, eu preciso da sua ajuda, porque eu não tô conseguindo dizer que a gente não dividiu as despesas de modos iguais. Então, ela vai ruminando essa ideia de que ela tá saindo no prejuízo, que mais uma vez ela tá sendo prejudicada financeiramente num relacionamento, e ela acaba contaminando esse relacionamento de outras formas, jogando de verdade uma areia nessa relação. O parceiro se sente ali desconfortável com isso, ele acaba se afastando e ela diz, tá vendo, eu fui rejeitada mais uma vez, eu tenho um problema aqui comigo, tá? Lu, como evitar traumas nesse caso? Que caso especificamente, Lu, do que eu tô falando? Ah, tá, do que você escreveu. 2 e 5 anos, que postura adotar em relação à mulher que tá namorando com o pai, 6 meses pós-separação, crianças já conhecem, passam 18 horas por semana na casa desse pai. Lu, aqui na Jornada da Mãe Solo, a gente trabalha com protagonismo e com a nossa capacidade de sermos mulheres adultas, tá? Então, existe uma forma de se fazer isso, não é fazer de qualquer jeito, não é falar qualquer coisa, não é chegar em qualquer momento, muitas vezes com agressividade e colocando ali, se impondo, enfim. Mas é de falar com a pessoa, primeiro com o pai, abertamente, sobre o que está acontecendo. E um segundo ponto é você falar com a madrasta, com a namorada desse pai, e não com as crianças. Como evitar traumas nesse caso? Tendo uma relação de pessoas adultas com essa madrasta, que pode, eu sei que é difícil, porque tem pouco tempo que você se separou e ele logo já está com uma outra pessoa, mas que essa madrasta, inclusive, possa ser uma possível parceira no processo de educação
e de poupar as crianças dos traumas no divórcio. Próxima terça-feira, eu fiz uma live especial, eu preparei um material super especial para vocês, para a gente falar sobre traumas dos filhos no divórcio. Eu espero vocês às 20, tá? Aqui a pergunta da Ana apareceu. Como as crianças veem os relacionamentos dos pais, tanto madrasta quanto padrasto? Ana, você precisa investigar como esse padrasto foi apresentado, quem é esse padrasto, qual a disponibilidade desse padrasto de se relacionar com as crianças, se é o momento de apresentar essa pessoa nova para essa criança. O filho do divórcio, ele tem muito medo de ser substituído. Então, madrasta, novos irmãos, enteados, todas essas pessoas novas na vida da criança geram uma série de ansiedades. A gente precisa preparar a criança para receber essas pessoas novas de uma maneira positiva, o que é um grande desafio, porque geralmente a gente prepara as crianças para o negativo. Pessoas que vão tomar o seu espaço, que vão tomar o dinheiro do seu pai, que vão tomar o seu tempo, que vão ocupar um lugar na sua ausência. Então, é olhar para a nossa postura como pessoas adultas, buscando se colocar sempre no lugar da criança, que é a que mais sofre com o divórcio. Fez sentido? Vê se fez sentido. Eu vou escolher aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. Deixa eu ver. Acho que eu respondi todas. Respondi todas as perguntas que vocês colocaram aqui. Quero agradecer do fundo do coração a participação de todas vocês. Essa live não vai ficar salva. A gente tem um pacote de lives chamada SoniaFlix. Quem tiver interesse, me manda mensagem no direct. Eu mando o link para vocês. Semana que vem a live tá muito especial. É sobre traumas dos filhos no divórcio. É uma aula especial que eu preparei para vocês aqui no meu repertório de leituras. E eu conto com a participação de vocês. Lu, vem para a Jornada da Mãe Solo. Ana, vem para a Jornada da Mãe Solo. Vem participar, vem conhecer essa comunidade. A Camila já é aluna. Gratidão por mais um momento ímpar. Sensacional. Obrigada, Camila, meu amor. Façam as anotações. Prestem atenção nos padrões que vocês estão repetindo na vida de vocês. Coloquem-se no lugar das crianças sempre. Como é que o meu filho, como é que a minha filha vai sentir isso? Não espere a criança apresentar sintomas de raiva, de ansiedade ou qualquer outra coisa para evitar que danos possam acontecer na vida da criança. Se prepara antes, cuida dessa sua saúde emocional e, se possível, venha tomar um café com a gente no sábado. A gente está aqui em São Paulo, se organizando, a Pri, a Camila e tantas outras mães que estão aqui presentes na Jornada da Mãe Solo. Gratidão, parabéns por vocês estarem aqui nessa live procurando informação. Participem das caixinhas, participem dos comentários, curtam aí os posts. Obrigada mais uma vez a Kelly, nos que ajuda para nós e para eles também. Kelly, mãe feliz, filho feliz. Toda criança nasceu para ser saudável. Se tem alguma coisa diferente acontecendo aí, essa responsabilidade afetiva, ela é nossa. E a gente precisa mudar isso, né? Então, um beijo. Eu espero vocês na terça-feira que vem às 20. Até. Tchau, tchau.